meu futuro aprovado na Guarda Municipal de Duque de Caxias. Por aqui, professora Lívia Fernandes. E você sabe, tua prova tá chegando a grande hora. Então, separei aqui para ti questões potenciais dos principais tópicos do seu edital. Então, você vai acompanhar aqui comigo todas as informações, as principais informações que com certeza você vai chegar na sua prova lembrando de tudo que você viu aqui e vai tirar daqui aquela questão que vai fazer a diferença, amém? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o primeiro tópico que separei para ti, que é a aplicação da lei penal. Seguinte, senhores, quando eu falo de aplicação da lei penal, já saiba que o direito penal é diferente do processo penal. Então, esse assunto no direito penal e no processo penal são totalmente diferentes, tá? São totalmente diferentes. Vamos lembrar aqui. Para associar as teorias e, consequentemente, levar o que significa cada coisa para a sua prova, você vai lembrar da sua luta, você vai lembrar que estudar para esse concurso foi uma luta para ti, não é? Chegar até aqui? Pois é. Eu posso te perguntar qual o lugar da prática criminosa. Posso te perguntar qual é o nome da teoria. Você vai me dizer que é da ubiquidade. Agora, se eu te perguntar qual o tempo, qual o momento, você vai me dizer que é a teoria da atividade. Vamos lá analisar o que significa cada uma. Seguinte, senhores. Lugar do crime, nós temos o artigo 6º, certo? E ele vai falar que, aqui para crimes à distância, exemplo, quando o crime é iniciado no Brasil e a consumação ocorre fora do Brasil, ou o inverso, quando o crime é iniciado fora do Brasil e a consumação ocorre no Brasil. Então, crimes à distância representam exatamente isso, quando a consumação acontece num país e o resultado no outro, claro, envolvendo aqui o Brasil. Então, nesse caso, eu posso te dizer que eu considero o local da ação ou da omissão, como eu também vou considerar o local do resultado. Você vai levar isso aqui para a sua vida. Então, vamos lá. Se eu te pergunto, o Joãozinho levou um tiro no Brasil, ultrapassou ali a fronteira já cambaleando, né? E só caiu fora do Brasil e ele morreu. Ou seja, a ação aconteceu no Brasil e o resultado fora. Eu posso dizer que para o Joãozinho não, para o assassino do Joãozinho, eu aplico a lei brasileira? Sim, porque a ação ocorreu no Brasil. Se fosse o oposto, Joãozinho levou um tiro fora do Brasil, entrou no Brasil e aqui ele cai e morre. Eu posso também dizer que esse crime foi praticado no Brasil? Também, porque no Brasil ocorreu o resultado. Pois é. Agora, se eu te pergunto do tempo, do momento, quando o crime foi praticado, aí a história muda, senhores. Porque se eu te pergunto tempo, a teoria da atividade, ela diz que eu vou considerar apenas o momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, o momento do resultado não me interessa. Vamos a um exemplo prático aqui. Imagina a figura do Joãozinho agora. O Joãozinho aqui com a arma na mão atira no Joaquim, senhores. Então, ele atira aqui no Joaquim. Só que o Joãozinho, ao efetuar esse disparo, ele tinha 17 anos. Quando ele atirou, ele tinha 17 anos. O Joaquim, ele só morreu depois de 3 anos. Ele passou aí 3 anos em coma e só depois desse período é que ele morre. Aí eu te pergunto, será que o Joãozinho responde por esse crime? Porque quando o Joaquim morreu, ele já tinha atingido a maioridade, né? Ele já tinha 17, depois de 3 anos, obviamente ele já é maior de 18. Te respondo, não. Por quê? Porque a teoria da atividade, ela diz que não me interessa o momento do resultado. Então, nesse caso, o único momento em que eu vou levar em consideração é esse. É o momento da conduta. É o momento em que o Joãozinho atira. Se quando ele atira ele não era maior de idade, eu não posso dizer que ele vai responder por este crime, porque o menor de idade não pratica crime, sim ato infracional. Perfeito, senhores?
Vamos voltar então aqui. Nesse caso, vamos ver qual é a alternativa correta. Letra A diz assim: considera-se praticado o crime no momento, ou seja, se ele pergunta momento, ele está falando de quê? De tempo ou de lugar? Claro que ele está falando de tempo, né? No momento em que ocorreu a ação ou omissão. Bem como, ó, se ele usa o bem como, ele está incluindo o momento do resultado. Tá errada, porque essa redação é de lugar do crime. O momento não considera o do resultado. Observa que eu sempre uso aqui a palavra resultado para esse bizuzinho, né? Mas nenhuma das teorias recebe o nome de teoria do resultado. Então, muito cuidado, porque se cair para ti teoria do resultado, vai estar errada. Nenhuma teoria recebe o nome de teoria do resultado. Perfeita. Letra B. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu, ou seja, aqui eu estou perguntando de lugar. Vamos lá. Teoria da ubiquidade. Ó, lugar em que ocorreu a ação ou omissão, ainda que outro seja o lugar do resultado. Se ele diz ainda que outro, ele está eliminando o lugar do resultado. Então, observa que a letra A e a letra B, elas estão trocadas, porque, na verdade, o conceito da letra A seria de lugar e o conceito da letra B seria de momento, seria de tempo. Então, letra B também está errada porque ela investe aí o conceito, né? Letra C. Letra C diz que considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde produziu ou deveria se produzir o resultado. Então, vamos lá. Lugar, aqui ele usa o bem como, não invertendo nada. Então, aqui, ó, bem como, não tá mais invertido, que nem acontece na letra A e a letra B. Então, aqui, senhores, tá bonitinho, né? Aqui é o nosso gabarito, tá certinho. Letra D. Considera-se praticado o crime no lugar da ação ou, em caso de omissão, apenas no lugar do resultado. Não. Aqui, lugar do crime é ação, omissão ou resultado. Não tem para considerar resultado só na omissão. Tá errada. E a letra E, para fins penais, o tempo e o lugar do crime são idênticos. Não. São distintos, teorias diferentes, conceitos diferentes. Gabarito, então, da nossa primeira questão, letra C, e eu quero saber de você o seguinte: você já deixou o like aqui na nossa transmissão? Tô vendo que não, viu? Eu tô de olho em você. Você já se inscreveu no nosso canal, que é para não perder nenhuma de nossas aulas daqui gratuitas, diretamente no nosso canal do YouTube? Ai, professora, não me inscrevi. Pois deveria, cuide na vida, viu? Deveria, senhores. Então, primeiro tópico aqui para ti, aplicação da lei penal nessa nossa super revisão véspera da sua prova. Vamos lá para mais um assunto que com certeza vai cair. Estou falando de concurso de pessoas. Concurso de pessoas que obrigatoriamente eu tenho que ter mais de uma pessoa. Você está lembrando disso, né? Vamos aqui analisar quais são os requisitos do concurso de pessoas? Antes de mais nada, vamos analisar quais são os requisitos, porque isso aqui é jurisprudencial e não está entre os artigos de concurso de pessoas, que é o 29, o 30 e o 31. Vamos lá. Primeiro, eu tenho que ter pluralidade de agentes. Pluralidade de agentes. Acabei de te dizer, eu tenho que ter mais de uma pessoa. Então, lembra, eu tenho que ter pluralidade de agentes. Cuidado para não confundir esse primeiro requisito com o segundo, que é a identidade de crimes, senhores. A identidade de crimes, ou seja, os agentes, eles têm que estar praticando aí os mesmos crimes, né? Os mesmos crimes. Depois, eu tenho que ter o quê? Condutas relevantes. Ou seja, se a minha conduta nada influencia para um crime, eu não posso dizer que eu estou em concurso de pessoas. Exemplo, eu fiquei sabendo que a Mariazinha e o Joãozinho vão assaltar uma joalheria em que eu trabalho. Daí,
eu já deixo a porta destrancada para facilitar a entrada deles. Só que eles não sabendo dessa informação, eles não entram por esta porta destrancada, eles entram, sei lá, por uma outra porta. Nesse caso, eles não usaram a porta que eu deixei destrancada. A minha conduta foi relevante para o crime? Foi não, ninguém nem sabia, ninguém nem usou esta porta destrancada. Então, nesse caso, senhores, eu não estarei em concurso de pessoas, certo? Eu não estarei em concurso de pessoas. E, por fim, eu tenho que ter o vínculo ou liame subjetivo, que é a união intelectual entre os agentes. E você tá chegando na prova e não vai, claro, confundir isso aqui com um acordo prévio. Observa, o acordo prévio, ele não é requisito do concurso de pessoas, tá? O acordo prévio, ele pode acontecer, como ele pode não acontecer, não é requisito. O vínculo subjetivo, o liame subjetivo, é que é o requisito, ou seja, os agentes eles têm que ter essa união intelectual, combinando antes ou não. Joãozinho e Mariazinha combinaram o assalto à joalheria, vínculo subjetivo, acordo prévio. Eles não combinaram nada, mas o Joãozinho foi assaltar a joalheria e quando a Mariazinha viu, ela decidiu contribuir, ela decidiu entrar também na joalheria e ajudar o Joãozinho. Vínculo subjetivo, mas agora sem acordo prévio. Lembra, né? Pois é. Bora lá. Sobre o concurso, assinale os itens abaixo. 1. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas aí combinadas na medida da sua culpabilidade. Perfeito, senhores. Letra de lei aqui do nosso artigo 29, cuidado para o examinador não trocar a palavra culpabilidade por qualquer outra palavrinha, tá? Só vai estar certa se tiver culpabilidade. Lembrando, eles respondem pelo mesmo crime. Isso aqui é a teoria monista, mas eles não respondem pela mesma pena. É de acordo com a culpabilidade. Então, aqui já dá para eliminar alguns itens, como a letra B, porque diz que só a 2 está certa. A C, olha aí, ó, e a letra E. Eliminamos quase todas. Se a 2 estiver certa, tu já mata. Se estiver errada também. Então, tu não precisa saber nem a 3, né? Vamos lá. Letra não, né? Item 2 aí. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais gravoso. Seguinte, senhores, lembra que de 2 participações que nós vamos ter no nosso artigo participação. 2 participações que nós vamos ter aqui no nosso artigo 29. Lembra comigo, eu estou falando da participação de crime menos grave, e eu estou falando da participação de menor importância. Então, preste atenção aqui comigo. Menor importância. A participação em crime menos grave, senhores, quer dizer que o agente ele não queria praticar aquele crime do resultado. Exemplo, eu combino um furto, a joalheria, junto com Mariazinha, e tá tudo certo, eu boto uma arma na cintura e ela nem vê. Daí, lá naquele momento ali, eu me deparo com alguém e atiro numa pessoa. Então, o que era um furto se transforma num latrocínio. A Mariazinha nem sabia que eu estava armada e ela não queria matar ninguém. Então, ela queria participar de um crime menos grave, que era um furto. O que acontece? Ela responde pela pena deste crime menos grave do furto e eu respondo pela pena do latrocínio. Agora, se ela sabe que eu estou armada, você concorda comigo que existe aí uma previsibilidade do resultado mais gravoso, não é verdade? Do resultado mais gravoso. Se ela sabe que eu estou armada, é previsível para ela, por mais que ela não queira, que eu mate alguém.
Então, senhores, no caso de uma previsibilidade do resultado mais gravoso, você vai lembrar que a pena nessa circunstância ela aumenta da metade. Pois bem, e a outra participação, vamos lembrar que é a participação de menor importância, ou seja, eu nem participei de forma tão grave assim. A minha participação foi menor do que a das outras pessoas. Nesse caso, o que é que acontece com a minha pena? Ela é reduzida de 1/6 a 1/3. Ela é reduzida, senhores, de 1/6 a 1/3. E você já tira o print aqui da tela, que é para fazer aquela revisão rápida antes da prova, já fica aí bem claro, né? Então, vamos lá. Nesse caso, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ele é aplicada a pena deste. Perfeito. Essa pena será aumentada até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais gravoso. Maravilhosa, já matou a questão como sendo a letra D. E olha a 3. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1 a 2/3. Não é de 1 a 2/3, é de 1/6 a 1/3, como você acabou de ver aqui. Perfeito, senhores? Então, vamos passar para frente e vamos para mais uma questãozinha agora, envolvendo os crimes contra a pessoa. Seguinte, de acordo com o artigo 121A, que crime é esse? É o feminicídio. Chance de cair na tua prova, gigantesca. Ele deixou em, salvo engano, 2024, né? Ele deixou de ser considerado uma qualificadora de homicídio e ele passa a ser agora considerado um crime autônomo. Ele já tinha causas de aumento de pena, ele trouxe esses aumentos de pena, foram incluídas outras também. Então, é exatamente isso que a questão de número 3, ela quer de você. Vamos ver aqui juntos. De acordo com o artigo 121, parágrafo 2º, a pena do feminicídio ela vai ser aumentada de 1/3 até a metade se o crime é praticado. Então, vamos lembrar. Antes de mais nada, saiba, quando eu falo de feminicídio, você vai lembrar aqui que eu posso ter duas circunstâncias que configuram o feminicídio, que é a discriminação ou menosprezo à condição de mulher e a situação de violência doméstica, senhores. E a situação de violência doméstica. Então, não é a morte de toda e qualquer mulher que vai levar ao feminicídio, certo? Lembra ainda que o artigo 121A ele não tem qualificadora. Ele só possui causas de aumento de pena. Muitas dessas causas de aumento de pena, o artigo ele apenas repetiu. Na verdade, todas que já tinham continuam. Só que outras foram incluídas. Outras novas, como por exemplo a questão do PCD, né? Da idade da vítima, então não tinha isso. E outras que ele trouxe lá das qualificadoras do homicídio, certo? Então é justamente sobre isso. Qual das hipóteses aqui não vai aumentar a pena do agente de 1/3 até a metade, senhores? Vamos ver. Aqui eu quero a incorreta, né? Letra A. Seguinte. Durante a gestação, aumenta a pena? Aumenta. Nos 6 meses posteriores ao parto, já achei o gabarito. Sabe por quê? Porque não é aqui contado esse prazo. Na verdade, são nos 3 meses posteriores ao parto. Então, se a mulher ela morre e ela está grávida, a pena do agente aumenta. Se ela acabou de dar à luz, aumenta também. Só que o prazo que eu conto é um prazo de 3 meses e não 6. Ela acabou de ter neném, ele tem apenas 3 meses. Essa mulher já é assassinada? Feminicídio com aumento de pena. E o resto está correto, né? Já que eu queria a errada, vamos ver. Ou se a vítima é mãe ou responsável por criança, adolescente ou PCD de qualquer idade. Isso aqui também está certo, aumentar a pena. Contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60. Observa, aqui eu estou falando da idade da própria vítima, né?
A vítima é que é menor de 14 ou maior de 60. Já no exemplo aí de cima, eu tenho como a mãe de uma criança ou a mãe de um adolescente. E aqui é a própria vítima que tem 14 anos, tá? Ou a própria vítima que tem deficiência. Ou seja, se eu mato uma mulher nessas condições e a mulher tem deficiência, a pena aumenta. Se eu mato a mãe de uma pessoa com deficiência, também aumenta. E é o mesmo aumento, certo? Portadora de doença degenerativa ou que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade, seja ela física ou mental. Então, aí, nossa letra B está corretinha, porque ela estabelece realmente essas causas de aumento de pena. C. Na presença física ou virtual, observa. Tanto faz se a presença é física ou virtual, as duas aumentam a pena. De descendente ou ascendente da vítima, ou seja, se aquela mulher ela acaba sendo assassinada na frente da mãe, do pai, dos filhos, ou até mesmo uma chamada de vídeo, aumenta a pena do agente. Isso aqui já existia, não é novidade. Em descumprimento de protetiva de urgência, também aumenta da Lei Maria da Penha. E nas circunstâncias previstas no inciso 3, 4 e 8 do 121, ou seja, aqui são aquelas circunstâncias que são qualificadoras do homicídio e elas vêm como aumento de pena do feminicídio, como, por exemplo, uso de armas, né, e outras questões. Perfeito, senhores? Então, nesse caso, nós temos o nosso gabarito aí como sendo letra A. E vamos passar para frente. Vamos passar para frente respondendo mais uma questãozinha ainda sobre esse tema, que é a nossa questão de número 4. Olha o que é que a questão de número 4 ela vai nos dizer. De acordo com o Código Penal, considera-se homicídio simples o ato de matar alguém cuja pena prevista é reclusão de 6 a 20 anos. Se a gente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz poderá. Então, vamos lembrar aqui de um negócio. Aqui, senhores, eu tenho as hipóteses do homicídio privilegiado, que está aí no artigo 121. Parágrafo 1º. Vamos lembrar quando é que o homicídio ele é privilegiado. É o seguinte: quando a gente pratica o crime por relevante valor, duas hipóteses aqui: relevante valor moral ou social. Você vai lembrar o seguinte: quando eu falo do relevante valor moral, senhores, eu tenho algo que é relevante para o agente. Exemplo é a eutanásia. Quando ele mata a mãe dele, porque a mãe dele está ali sofrendo e ele não aguenta mais aquela situação, vai lá e desliga os aparelhos, eu tenho a eutanásia, certo? O relevante valor social é aquele que é relevante para toda a sociedade. Ele matou aí um serial killer que está amedrontando todas as pessoas. Relevante valor social. Ou eu posso ter outra questão também. Vou até deixar a tela maior para você já bater o print ainda. Que é o quê? É sob o domínio de violenta emoção. Observa que domínio é diferente de influência, tá? Violenta emoção. Aqui não basta a influência, ele tem que estar totalmente dominado. Logo em seguida, senhores, a injusta provocação da vítima. A injusta provocação da vítima. Joãozinho chegou em casa e ele se deparou com a sua mulher traindo. Então, quando ele chegou em casa, ele viu o quê? A mãe dele, Ave Maria, a mulher dele traindo ele com outra pessoa. O que é que ele faz? Mata.
impelido por aquele ódio, ele mata a mulher, mata o amante ou mata só um, não interessa, mas não dá tempo de pensar. Se ele sai de casa, ele cria coragem, ele toma uma cerveja, ele se embebeda, ele se arma. Isso não é domínio, isso é influência. A influência também é uma causa que reduz a pena, mas não é por aqui, tá? A influência é uma atenuante genérica, senhores. Então, nesse caso, eu quero que você me diga o que acontece com a gente. Nessa situação aqui, senhores, sabe o que acontece com a gente? Eu tenho uma redução de pena. E essa redução de pena vai ser de 1/6 a 1/3. Onde foi que tu viu essa redução já hoje, hein? Tu viu essa redução lá na participação de menor importância, tá lembrando? Vai levar para a prova? Vai, então bora lá. Nesse caso, bora lá, questão de número 4. Vai ser aí direto ao ponto, letra B, né? Reduz a pena de 1/6 a 1/3. Então, aqui eu vou reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Perfeito! Vamos para frente. Vamos falar de crimes patrimoniais. Questão de número 5 também vai cair para ti. É o seguinte. De acordo com o artigo 155, que é o crime de furto, vamos lá. De acordo com o artigo 155, na infração de furto qualificado, a pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, se o crime é cometido. Pega um bizu aqui comigo, senhores. Vamos lá. Um bizuzinho envolvendo furto e roubo. É o seguinte. Como é esse bizu aqui que eu quero tratar para ti? É assim. Quando você pega o artigo 155 e 157, vai cair para ti com certeza. Você vai ver que eu tenho causas de aumento de pena e eu tenho qualificadoras, não é isso? Claro, sem falar de causas específicas para casos específicos. Eu quero que você lembre o seguinte. No furto, eu só vou ter uma causa de aumento de pena. Eu só vou ter uma causa de aumento de pena, senhores. Só uma. Qual é a causa de aumento de pena? É o repouso noturno. É o repouso noturno, certo? Então, falei de repouso noturno, ele só estará presente no furto, aqui entre esses dois crimes, é claro, como causa de aumento de pena, certo? Agora, bora lá. Falei de roubo. Eu quero que você saiba que eu só tenho duas qualificadoras. Já tu vai entender isso aqui. Qualificadoras. Quais são as duas qualificadoras, senhores? É a lesão grave e a morte. Aqui no caso, o latrocínio, né? O latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas por que eu tô te dizendo isso? Vai entender agora. Tu vai ver várias circunstâncias que tanto aparecem no roubo como aparecem no furto, como, por exemplo, concurso de pessoas. O examinador jogou para ti na tua prova concurso de pessoas e te perguntou, ela qualifica o roubo, ela aumenta a pena do roubo, ela qualifica o furto, ela aumenta o furto, e tu ficou totalmente perdido. Com esse bizuzinho aqui fica fácil, porque é o seguinte, se tu lembrar na hora da tua prova que o furto só tem uma causa de aumento, as outras circunstâncias são qualificadoras. Então, não vai trocar. E você lembrando que o roubo só tem duas qualificadoras, que é lesão e morte, o resto é aumento de pena, entendeu? Então, vai ficar mais fácil de diferenciar. Agora, vamos lá, vou voltar à pergunta. Concurso de pessoas no furto é o quê? É qualificadora, porque eu só tenho aumento de pena. E no roubo é o quê? É aumento de pena, porque eu só tenho duas qualificadoras. Pegou? Então, bora lá. Seguinte, senhores. Vamos lá. Ó, eu quero aqui aquilo que não qualifica o furto, né? Tá observando aqui comigo? Eu quero aquilo que não qualifica o furto. Vamos. Letra A. Com a destruição ou rompimento de obstáculos à subtração da coisa. Isso aqui é furto qualificado? É. Exemplo, tu quebra o vidro do carro para subtrair o que tem dentro. Então, tu tá destruindo um obstáculo. Letra B. Mediante troca de objetos valiosos e originais por semelhantes. Isso, porque eu não tenho nada disso.
eu aprofundar muito aqui, eu posso cair num estelionato, né? A depender de mais informações sobre essa letra B. Mas nada tem a ver com furto. Até porque, senhores, você vai lembrar comigo que tanto no furto como no roubo, eu obrigatoriamente tenho que ter o quê? O subtrair. Obrigatoriamente eu tenho que ter o subtrair, né? E aqui trocar um objeto por outro nada tem a ver. Então, nesse caso, letra B é o nosso gabarito. Letra C, com abuso de confiança, mediante fraude, escalado, destreza. Isso mesmo, isso é qualificadora do furto. Lembrando que escalada é todo aquele esforço anormal que você faz, seja pulando um muro, seja cavando um túnel. E aí nós temos a ideia da destreza. A destreza é aquela habilidade que a pessoa tem de pegar tudo que tem na sua bolsa sem você perceber nada. E com emprego de chave falsa também, concurso de pessoas também. Tranquilos? Bora para frente. Questão de número 6, venha cá comigo e marque a alternativa correta. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Consiste em que crime, senhores? Cuidado, hein? Porque nada tem a ver com constrangimento. Apareceu constranger aqui, apareceu uso de grave ameaça ou de violência, isso é extorsão. Já direto ao ponto, mas não se preocupa porque eu ainda vou aprofundar. Ah, professora, mas como é que eu vou saber? Porque aí tem várias espécies de extorsões. Eu tenho a extorsão da B, eu tenho a extorsão mediante sequestro da C e eu tenho a extorsão da letra D. Como é que eu vou saber? Vamos lá. Na extorsão, senhores, que é essa da letra B, que nada mais tem, nem mais uma informação sobre esse título, saiba que é justamente quando eu estou constrangendo aquela pessoa. Exemplo, eu ligo para Mariazinha e falo assim, ó, Mariazinha, se tu não me der R$1.000, eu vou contar para o Joãozinho que tu tá traindo. Então, eu vou contar para ele. O que eu tô fazendo? Eu tô constrangendo, não é? Ela, me dá essa vantagem devida, a fazer alguma coisa, alguma vantagem econômica, perfeito. Nesse caso, eu tenho um constrangimento. A partir do momento em que eu ligo para a Mariazinha, o crime já estará o quê? Consumado. Então, eu quero que você observe que eu não preciso efetivamente receber esse dinheiro nem nada do tipo. Eu já tenho aí a consumação do crime a partir do momento em que eu faço essa exigência, né? Digamos assim, tá certo? Porque como você bem está observando, ó, deixa eu até apagar aqui algumas informações para destacar isso que eu estou te dizendo para ti. Sempre que você enxergar isso aqui, cadê? Grave ameaça, com o intuito. Então, observa, basta o intuito, basta que a intenção seja essa. Não necessariamente você precisa receber aquela vantagem devida àquele dinheiro. Basta que esta seja a sua intenção. Beleza? Vamos lá, então. Passando para frente, passando para frente. Nós temos outras modalidades de extorsão, certo? Vamos lá falar da extorsão mediante sequestro. Na extorsão mediante sequestro, aqui nós temos a obrigação de ter um sequestro. Então, aqui nós temos a obrigação de ter um sequestro. O que isso significa, senhores? Que sem sequestro não tem um crime de extorsão mediante sequestro, entendeu? Então, observa que aqui o objetivo do agente não é sequestrar, senão seria o crime de sequestro. O objetivo do agente aqui é conseguir um dinheiro, é conseguir um resgate com aquela situação. Então, ele sequestra a vítima e o objetivo dele é o resgate. Quando é que está consumado, professor? É quando ele pede o dinheiro? Não, é com o sequestro. Mas digamos que eu tenho a seguinte situação. O Joãozinho liga para a casa da Mariazinha. Mariazinha nem tá lá, tá? E ele diz assim, ó, mãe da Mariazinha, se você não me der aí R$1.000, eu vou matar a sua filha que ela tá aqui comigo. Só que é tudo mentira. Mariazinha, na verdade, não tá lá com ela. Isso é extorsão mediante sequestro?
Não, porque eu não tenho ninguém sequestrado. Entendeu o X da questão? Eu não posso mentir. Não pode ser um trote. Se eu tenho aí um trote, se eu tô dizendo que a pessoa está sequestrada, mas ela não está, é a extorsão da letra B. Se eu simulo o meu próprio sequestro, ligando para minha família, falando, ó, a Lívia tá aqui comigo, só que sou eu. Mãe, fui sequestrada, só que sou eu. Nesse caso, a extorsão normal. Porque para ser a extorsão mediante sequestro, 159, eu tenho que ter o quê? Sequestro. E o que seria a extorsão indireta, senhor? A extorsão indireta é quando tu tá abusando da situação de alguém. Lembra? Como assim, professora? Eu tô abusando da situação de alguém. Alguém tá ali necessitando de um favor, necessitando de um dinheiro e te pede, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí tu diz assim, ajudo, com certeza. Mas se você vai só assinar esse documento aqui dessa empresa, assumindo aqui esse crime, dizendo que realmente foi você que praticou essa conduta, e aí fica tudo certo. Ou seja, tu tá usando dessa necessidade de alguém para conseguir uma vantagem, entendeu? Então, isso é extorsão indireta. Isso é extorsão indireta. Beleza, bonitinhos? E nenhuma das alternativas anteriores também nada tem a ver, né? Porque nós já achamos o gabarito, como eu acabei de citar para ti. Vamos lá falar dos crimes contra a administração pública. Daqui também você vai tirar questões para a tua prova, eu tenho certeza que daqui você vai tirar questõezinhas para a sua prova. Seguinte, assinale a alternativa que apresenta corretamente a tipificação de advocacia administrativa prevista no Código Penal. Presta atenção, senhores. A advocacia administrativa, nada tem a ver com advogado, tá? Pelo amor de Deus. Vamos lá, ó. Advocacia administrativa. Primeira coisa, saiba que quem pratica esse crime é o funcionário público. Quem pratica esse crime é o funcionário público. E o funcionário público, senhores, ele pratica esse crime e você vai pegar a palavra-chave para lembrar da advocacia administrativa com a seguinte palavrinha, ó. Patrocinar. Você vai ter que procurar essa palavra patrocinar. E o que que ele vai patrocinar, senhores? O interesse privado perante a administração pública. Perante a administração pública. Então, aqui ele vai patrocinar o interesse que é privado perante a administração pública. Exemplo, eu tenho um político que coloca ali na pauta de projetos a serem aprovados algo que só beneficia a ele e a família dele. Ah, é um asfalto para tal rua. Só que essa tal rua não é uma rua pública, é uma rua que só dá acesso ao sítio em que ele vive. Então, nesse caso, nós teremos aí o crime de advocacia administrativa. Certo, senhores? Então, vamos procurar o que se encaixa nesse conceito que eu acabei de ler para ti. Vamos lá, a letra A diz o seguinte. Patrocinar, olha aí, já achei a palavra-chave, mas vamos ver se encaixa no resto, né? Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valência da qualidade de funcionário. Professora, será que a valência da qualidade de funcionário? É, porque é um crime praticado pelo funcionário. E para ser praticado pelo funcionário, para ser funcional, na verdade, ele tem que praticar prevalecendo o cargo, qualquer um. Então, já achei o meu gabarito, senhores. Mas vamos ver o resto, né? Vamos ver o resto. Vamos ver a letra B. Deixar o funcionário por indulgência. Essa palavrinha aqui, deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, lembra que ou ele deixa de responsabilizar quando ele tem competência para aquilo, ou caso ele não tenha, ele deixa de comunicar quem tem competência, mas sempre por indulgência, porque ele ficou com pena do bichinho. Isso aqui é o crime de condescendência criminosa. Isso aqui é o crime de condescendência criminosa. Letra C. Retardar ou deixar
retardar ou deixar de praticar indevidamente a de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei. Aqui também, né, não está dizendo nem um fundamento, nem nada do tipo, mas tem que dizer o porquê que você está fazendo isso. É para satisfazer um interesse pessoal, é mediante pedido, aí já muda o crime, mas não dá para identificar só com isso aqui, não. Vamos lá, letra D. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. Senhores, isso aqui é uma das modalidades da prática de peculato. Isso aqui é uma das modalidades da prática de peculato. E a letra E, exigir para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Outro bisuzinho aqui que você vai levar para sua prova. Seguinte, apareceu a palavra exigir, senhores. Eu posso ter dois crimes. Claro que eu estou falando de algo que é praticado pelo funcionário público, tá? Esse bizu não serve para quando é praticado pelo particular, não. É para quando for praticado pelo funcionário público, certo? Apareceu exigir. Associado a esse exigir, apareceu apenas vantagem indevida. Apareceu apenas vantagem indevida, senhores. O crime vai ser o de concussão. O crime vai ser o de concussão 316. Agora, se apareceu exigir associada a um tributo ou associada a uma contribuição social, aqui a tua resposta vai ser outra. Vai ser excesso de exação, mas também eu quero que você preste atenção no seguinte: excesso de exação. Eu quero que você preste atenção no seguinte: no excesso de exação, senhores, na verdade, o excesso de exação é o parágrafo 1º do 316, que é o crime de concussão. Ah, professora, então são dois crimes que estão no parágrafo e outro no caput? É. Só que às vezes a banca vai cobrar como crimes autônomos, às vezes ela vai só perguntar concussão ou excesso de exação, e às vezes, de uma forma mais rara, ela pode dizer que o excesso de exação é uma qualificadora da concussão, e também está correta, porque realmente o excesso de exação ele é uma qualificadora da concussão. Ele é 90% das vezes tratado como um crime autônomo, mas na verdade é uma qualificadora, certo? Muito bem. Então aqui se eu falo de exigir indiretamente, fora da função, mas em razão dela, apenas vantagem indevida, nada falo de tributo ou contribuição social, isso aqui é um crime de concussão. Beleza, senhores? Pois bem, vamos para frente então. Vamos analisar a nossa próxima questãozinha, que é a nossa questão de número 8. Ela vai dizer o seguinte: lê o artigo a seguir atraído pelo Código Penal e então responda o que for proposto. Solicitar ou receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Ou aceitar a promessa de tal vantagem. Então, eu quero de você que crime foi esse praticado pelo funcionário, senhores? E vamos lembrar de uma diferençazinha básica em relação a dois crimes, que é a corrupção passiva, vamos lembrar dela, corrupção passiva, e vamos lembrar da corrupção ativa. Vamos lembrar desses dois crimes? É o seguinte: primeira coisa, primeira diferença básica é que a corrupção passiva ela é praticada pelo funcionário público, enquanto que a corrupção ativa ela é praticada pelo particular. Você vai lembrar disso na tua vida, né? Pois é. Para lembrar da corrupção passiva, você pega o bisuzinho da senhora. E para a corrupção ativa, você pega o bisuzinho do pó. Que isso, professor? Pelo amor de Deus. Seguinte, meus jovens.
Eu tenho aqui o solicitar. Eu vou ter o receber ou o aceitar promessa ou aceitar promessa de vantagem indevida. E aqui eu vou ter o prometer ou oferecer. Sempre uma vantagem indevida, tá? Então vamos lá. São dois crimes distintos em que, para que eu tenha um, eu também não preciso do outro. Então eles são independentes. Observa que o crime ele vai estar consumado em qualquer uma dessas condutas, qualquer uma delas. Ou seja, na corrupção ativa, basta que o funcionário ele solicite uma vantagem devida. Ó, se você me ajudar aí com esse valor, eu te livro dessa multa. Já está consumado, certo? Ou se ele recebe, já que é o particular que oferece, também está consumado. Ou se ele aceita a promessa feita pelo particular, também está consumado. Então, quando ele solicita, ele não precisa receber, não precisa acontecer nada. O particular nem tem dinheiro, está consumado do mesmo jeito. Observa que eu só vou ter a corrupção ativa quando a ilegalidade da questão partir do próprio particular. Porque se ele apenas está pagando o que o funcionário está pedindo, está solicitando, eu só tenho um crime para o funcionário. Então aqui a ilegalidade tem que partir do particular, que promete ou oferece. O funcionário pode não receber, pode inclusive prender em flagrante, já estará consumado. E ó, cuidado que para os dois artigos, para os dois, vou até colocar aqui no meio, se existir infração do dever funcional, se existir infração do dever funcional, ou seja, se realmente o funcionário faz ou deixa de fazer o que deveria em virtude dessa vantagem, aumenta a pena de 1/3. E esse aumento de pena é tanto para o crime de corrupção ativa como para o crime de corrupção passiva. É a mesma coisa e é o mesmo aumento, certo? Então, guarda este bizuzinho. Então, vamos lá. Redação do 317, observa. O S de solicitar. Cadê? Para si ou para outra, indireto, indiretamente, ainda que fora da função de mínima, mas em razão dela, vantagem devida. O aceitar e o receber, né? Ó, SRA. Isso aqui só pode ser a corrupção passiva. O excesso de exação, eu já te falei o que é o exigir tributo ou contribuição social, não é? Nada tem a ver aqui. Peculato, eu posso ter o peculato na modalidade apropriar, na modalidade desviar, ou não vai caber, vou colocar aqui do lado, subtrair, que é o famoso peculato furto, nada tem a ver. E a prevaricação, senhores, pega um bizuzinho também aqui de outro crime agora, ó. Vou colocar aqui outro crime, que é a prevaricação, tá? Prevaricação. Para que eu tenha a prevaricação, você vai lembrar que o que levou o funcionário a infringir o ato de ofício não foi qualquer vantagem indevida. Aqui eu não tenho vantagem indevida do artigo 319, não tenho. Ah, mas o que levou ele a infringir o dever de ofício? Isso aqui foi o interesse ou um sentimento pessoal. Foi apenas isso, sentimento pessoal. Mas lembra também, quase com a mesma redação. Se a questão te disse que eu também continuo sem ter qualquer vantagem indevida, mas o funcionário ele infringiu seu dever de ofício cedendo a um pedido ou até mesmo por uma influência de outra pessoa, aí eu não vou ter mais a prevaricação. Prevaricação tem que aparecer sentimento ou interesse pessoal. Apareceu influência ou pedido, isso é corrupção passiva privilegiada. Privilegiada. Tranquilos? Vamos passar para frente agora falando da nossa legislação extravagante. Vamos tratar dos crimes hediondos. Para ser crime hediondo tem que estar escrito no artigo 1º da Lei 8.072, aqui no rol taxativo, ou seja, se não tiver escrito lá,
não é crime hediondo. E só um bisuzinho para você lembrar. Crimes hediondos, senhores, eles são considerados, e os equiparados também, tá? Os crimes hediondos, eles são considerados inafiançáveis. Isso aqui não é sinônimo de insuscetível de liberdade provisória. E eles são insuscetíveis, ou seja, não cabe. O que, senhores, que não cabe? Graça, anistia ou indulto. Não cabe. Mas eu não posso dizer que crime hediondo é imprescritível. Imprescritível, não posso dizer isso. Crime hediondo não é imprescritível. Ele prescreve, senhores. Deixa eu apagar isso aqui que tá muito feio, né? Ele prescreve. E quais são os crimes equiparados? Equiparados não são hediondos, mas são equiparados. Você vai lembrar do 3T, não é isso? Você vai lembrar do 3T. O que é 3T, professor? Eu tenho o tráfico, eu tenho a tortura e eu vou ter o terrorismo. Então, esses 3 crimes, eles são equiparados a crimes hediondos. Muito bem? Vamos lá. Seguinte. 90% das questões, essa porcentagem, eu tirei da minha cabeça, tá? Mas 90% das questões, elas vão te perguntar apenas quais são os crimes hediondos. Então, aqui nesse caso, bora lá. Sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 anos. E aí eu te pergunto, isso aqui, senhores, é crime hediondo? Isso aqui é crime hediondo, sim, tá? Isso aqui foi atualizado recentemente na nossa lei, claro, foi antes do seu edital. Mas isso aqui é sim crime hediondo. Se cair só sequestro e cárcere privado, tá certo? Não, que é cometido contra menor de 18 anos. Estupro de vulnerável, sempre foi. Que é quando eu tenho aqui o estupro do menor de 14 ou daquela pessoa que não pode oferecer resistência, não tem discernimento. É hediondo? É. Epidemia, desde que com resultado morte, ou seja, a epidemia, se não tiver resultado morte, ela não é considerada crime hediondo, mas com resultado morte ela é sim. E a quarta, tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente. Também perfeita. Vamos só anotar aqui algumas informações. Na verdade, vamos grifar, né? O sequestro de cárcere privado, você vai grifar aí que tem que ser cometido contra menor de 18 anos. O estupro de vulnerável, todos eles são. Então, sem nada para marcar. Epidemia só vai ser quando tiver o quê? O resultado morte. Não tá lá escrito o resultado morte. A epidemia não é crime hediondo. E o tráfico de pessoas, quando cometido contra criança ou adolescente, não é todo tráfico de pessoas que leva à hediondez do delito. Então, nesse caso, você vai marcar aqui comigo o quê? Que todas são crimes hediondos, né? Letra E. Todas são crimes hediondos, todos esses itens. Tranquilos? Vamos falar de uma outra lei, senhores. Abuso de autoridade. Essa lei aqui, ela é ótima. É uma lei fácil de ser compreendida, certo? Mas que você não pode confundir aquela primeira parte que vai falar, por exemplo, de efeitos da condenação, de PRD, os crimes tranquilos. Então, ó, tudo aquilo que deve ser feito e não é com dolo, que eu tenho que ter sempre um dolo específico, que é o quê? Prejudicar alguém, ou um benefício a alguém, ou um benefício para mim, ou por mero capricho, satisfação pessoal. Então, assim, a comunicação tem que ser feita imediatamente, a comunicação da prisão tem que ser feita imediatamente. Se eu não faço e a intenção é um capricho, abuso de autoridade. Ah, eu entro
no domicílio sem autorização depois do horário, abuso de autoridade. Ah, eu não entrego a nota de culpa, abuso de autoridade. Então, tudo aquilo que não é feito com esse dolo específico, ficou em dúvida, claro que eu não posso dizer isso com a forma absoluta, né? Mas vai gerar o abuso de autoridade, certo, senhores? Lembrando que a lei aqui não é essa de abuso de autoridade, tá? A lei aqui do abuso de autoridade não é essa aqui é a lei antiga que tá aparecendo aí pra ti, mas é a lei de 2019. Quanto à questão, ela tá correta, certo? Não tá desatualizada, não. Mas vamos lá. Assinar a alternativa correta, ó, referente à lei de abuso de autoridade, que é essa aqui. Ah, professora, mas no meu edital tem a passada, mas a lei de abuso de autoridade é essa. Que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública condicionada, sendo admitida ação privada se a ação penal pública não foi intentada no prazo legal. Perfeito que é admitida a privada subsidiária da pública, mas ela não é condicionada não, tá? Ela é incondicionada, independe de qualquer condição. Professora, todos os artigos? Todos. Letra B. Constitui pena restritiva de direito, substitutiva da privativa de liberdade, a suspensão do exercício do cargo, função, mandato, pelo prazo de 1 a 6 meses, sem perda dos vencimentos e das vantagens. Então, vamos lá. Como eu te disse, tu não pode confundir os efeitos da condenação com a PRD, tá? E aqui, cadê? Constitui pena restritiva de direito. Pronto, aquele que é PRD. Professora, onde é que eu vou achar? Lá no artigo 5º da lei. Lá no artigo 5º. Então, a PRD, eu só tenho duas. Vamos aqui lembrar. Quais são as PRDs aqui do abuso de autoridade? Eu só vou ter duas, senhores. Que é prestação de serviço à comunidade. Vou botar aqui, ó. Serviço à comunidade. E você vai lembrar também que eu tenho a suspensão do cargo, emprego, função. Vou colocar aqui só suspensão do cargo, só para resumir, tá? Do cargo. Quando eu falo, senhores, da suspensão do cargo, claro que uma suspensão vai ter um prazo, né? Quando eu falo de suspensão, vai ser de quê? De 1 a 6 meses. 1 a 6 meses. Beleza. Só que o que tu vai lembrar aqui? Se é uma restritiva de direitos, claro que eu vou perder os meus vencimentos, cristão. Claro que eu vou perder os meus vencimentos. Agora, se eu te pergunto sobre efeitos da condenação, efeitos da condenação, aqui você não pode confundir com PRD, tá? Os efeitos da condenação não podem ser confundidos com PRD. Quais são os efeitos da condenação? Primeiro, indenização. Indenização. Segundo, senhores, inabilitação para o cargo. Tá aqui, ó. Inabilitação do cargo, emprego ou função, né? Quando eu falo aqui do cargo, eu tenho, claro, um período. Qual é o período? 1 a 5 anos. 1 a 5 anos. E, por fim, senhores, eu vou ter o quê? A perda do cargo, né? Perda do cargo. Então, ou ele perde o cargo ou ele fica inabilitado. Esses dois últimos requisitos aqui, senhores, eles estão condicionados à reincidência em abuso. Então, aqui eles estão condicionados à reincidência em abuso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é automaticamente que você já perde o cargo, não. Então, não são efeitos automáticos. Professora, essa ideia aí de são condicionados à reincidência é só para esses dois últimos, inabilitação e perda? Isso. Só para esses dois últimos. A indenização, não. Ocasionou o dano, você repara o dano.
é só para inabilitação do cargo e para perda do cargo, certo, senhores? E lembrando, PRD eu tenho meses, 1 a 6 meses. Já efeitos da condenação, anos, 1 a 5 anos. Então não confunda não. Bora lá. Questão letra B tá errada, porque ela trata da PRD e diz que você vai continuar ganhando dinheiro. Não, você vai perder. É sem receber aí o seu dinheiro, tá? Letra C. As responsabilidades civis e administrativas são independentes da criminal, certo? Devendo ser perquirida a existência e a autoria do fato, mesmo que esta questão já esteja decidida no juízo criminal. Não, se já decidida no juízo criminal, pronto, acabou essa história. Letra D. A perda do cargo do mandado da função pública é condicionada à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não é automático, devendo ser declarado motivadamente na sentença. É o que eu acabei de esquematizar para ti. Ah, professora, mas você não disse que tem que ser declarado na sentença. É justamente. Se não é automático, senhores, olha aqui, ó, tem que ser declarado na sentença, né? Se não é automático, tem que ser declarado na sentença. E a letra E, a mera divergência na interpretação da lei e na avaliação de frases e provas e substâncias é circunstância suficiente para a configuração do abuso. Lá no comecinho da nossa lei de abuso, ele vai dizer que isso aqui não gera abuso de autoridade. Então, dizer que é circunstância suficiente vai contra a lei, porque isso aqui não é abuso de autoridade. Perfeito, senhores. Vamos falar do crime de tortura. Nossa lei gigantesca que possui aí 2 artigos, né? Então, vamos lá. Começando aqui com a nossa questão de número 11. Diz o seguinte. Assinale a alternativa correta, de acordo com a lei. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça e anistia? Vamos lá. Falei dos crimes hediondos, né? A tortura, senhores, é um crime hediondo, lembra? Então, eu posso dizer que a tortura, ela é inafiançável, porque segue a mesma regra. Inafiançável. E ela é insuscetível de quê, senhores? De graça. De anistia. E também não cabe o indulto. Eu só não posso dizer é que a tortura, ela é imprescritível. Imprescritível. Não posso dizer isso. Porque a tortura, como você já viu no esquema anterior, ela é equiparada à hedionda. Então, segue a mesma regra. Certo? Então, o crime de tortura é inafiançável? É inafiançável. É insuscetível de graça e anistia? Maravilhosamente é o nosso gabarito. O condenado por crime de tortura, inclusive nos casos de omissão, para evitá-lo, apurá-lo, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Cuidado, porque eu tenho a tortura omissiva. E a tortura omissiva, senhores, ela possui algumas características bem particulares. Vou colocar aqui, ó. Tortura omissiva. Vamos aqui lembrar 3 particularidades da tortura omissiva. Primeiro, ela não é equiparada a hediondo, ela não é equiparada a hediondo, certo? Então, aqui você já pode riscar, você não vai nem ver, né, no caso, deixa eu ajeitar aqui. Você já pode riscar essa característica, tá? Deixa eu colocar assim, ó, só para tu lembrar o que está escrito aí. A tortura omissiva, senhores, ela não precisa iniciar no fechado. Então, inicia no fechado o quê? O cumprimento de pena. Se bem que essa regra no todo é constitucional, mas a própria lei veda que ela não inicia no fechado. E outra particularidade dela é que ela é punida com detenção. Então, sempre que você enxergar na sua prova que a tortura omissiva vai ter a mesma pena da tortura mediante ação, tá errado, porque ela é punida com detenção e a outra é com reclusão. Então, aqui tá errada porque diz que vai iniciar no regime fechado, enquanto essa vedação não se aplica à omissão.
Na verdade, essa vedação não, né? Essa regra de iniciar no fechado. Aumenta-se a pena do crime de tortura de 1/3 até 2/3 se o crime é cometido mediante sequestro. Professor, eu tenho aumento de pena para quando o crime é cometido mediante sequestro? Sim, mas é de 1/6 a 1/3, sim. Aumenta de 1/6 até 1/3, tá? Aumenta de 1/6 até 1/3. Nesse caso, vamos fechar aqui nosso esquema, né? Vamos fechar com aumento de pena, ó. 1/6 até 1/3. Presta atenção, vamos colocar aqui as hipóteses de aumento de pena da tortura para o teu esquema ficar bem legal. Cometido por agente público, senhores. Quando o agente público comete o crime de tortura, a pena dele aumenta. Quando eu tenho aqui cometido mediante sequestro, a pena também aumenta. E para fechar, quando eu tenho aqui como vítima criança, gestante, PCD, adolescente ou maior de 60. Então, aqui, quando eu tenho como vítima, vamos lá, aqui, ó, criança, adolescente, gestante, pessoa com deficiência ou pessoa maior de 60 anos. Então, todas essas hipóteses aumentam a pena do agente. Beleza? Então, você vai guardar esse resumo no seu coração. Então, bora lá. Aumenta a pena, já sabe, tá errado, né? Incorre a pena de reclusão de 4 a 12 anos aquele que comete o crime de tortura. Na verdade, aquele que comete o crime de tortura é a tortura mediante ação, reclusão de 2 a 8, não é reclusão de 4 a 12. E aquele que se omite em face das condutas tipificadas como crime de tortura, quando possui o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de reclusão. Já sabe que não é reclusão. Já sabe que não é reclusão, porque a tortura omissiva ela não é punida com reclusão. Ah, professora, ela é punida com o que mesmo? Ela é punida com detenção de 1 a 4 anos. Perfeito, senhores? Vamos passar para frente, bora lá. Estatuto do Desarmamento. Você vai lembrar que ele trata de arma de fogo. Você vai lembrar que ele trata de acessório. Você vai lembrar que ele trata de munição. E isso tudo aqui, senhores, são crimes de perigo abstrato. Então, eu tenho aqui perigo abstrato. O que que isso significa? Que eu não preciso comprovar necessariamente a situação de perigo para estar aqui inserida no Estatuto de Desarmamento, porque são crimes de perigo abstrato. Então, a arma sem a bala é crime, a bala sem a arma é crime, o acessório sem a arma ou sem a munição também é crime, tá certo? Leva isso para a tua prova. Autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, sim. Uso permitido. Em todo o território nacional é de competência, tarará, somente será concedida após autorização do SINARME. Pega um bizuzinho aqui, ó, só para tu lembrar de algumas palavras-chave aqui para tu. Falei de arma, né? Falei de arma. Pega só palavrinhas aqui soltas. Ela pode ser de uso permitido ou pode ser de uso restrito, não é isso? Restrito. Se cair para ti uso permitido, automaticamente tu vai lembrar permitido do SINARME. E tu vai lembrar de que? Da PF. Não é nessa ordem, tá? São palavras soltas, como eu te disse. Falei de uso restrito, tu vai lembrar da ideia do sigma. E tu vai lembrar do exército, do comando do exército.
Beleza. Aqui uso restrito que autoriza é o comando do exército. De uso permitido é o SINARME. Perfeito? Estou dizendo que eu não estou colocando na ordem, eu estou colocando as palavras-chave aqui. SINARME, Sigma, PFI, Exército. Então, vamos lá. Aqui eu falei de uso permitido, eu usei o SINARME. Então, tá faltando o quê? Tá faltando a PF. Tá faltando a Polícia Federal. Letra C na nossa questão de número 12. Beleza? Passando para frente. Questão de número 13 fala da Lei Maria da Penha. E aqui pelos itens, eu já estou vendo que ela vai te perguntar sobre as espécies de violência. Então, vamos lembrar aqui quais são as espécies de violência, senhores, estabelecidas aqui no nosso artigo 7º. Aqui é o seguinte, quais são as hipóteses de violência? Eu tenho a violência física, a mulher levou um tapa, levou um empurrão, não existe aplicação da insignificância, levou espancada, tudo isso é violência física. Violência psicológica, diminuição da autoestima, a mulher não pode falar com ninguém, a mulher não pode vestir a roupa que quer, violência, ela é direto humilhada, violência psicológica. Violência sexual. Mulher, ela é violentada, ela não pode escolher se toma ou não anticoncepcional, se tem ou não filhos, nem nada do tipo. Violência patrimonial. O agente quebrou o celular, rasgou a carteira de trabalho para ela não trabalhar, quebrou o notebook para ela não estudar. E por fim, violência moral, que ela é entendida como os crimes contra a honra. Então, aqui eu vou ter a ideia da calúnia, eu vou ter a ideia da injúria, e eu vou ter a ideia da difamação. Então, essas, senhores, são as espécies de violência contra a mulher estabelecidas no artigo 7º. E você vai lembrar ainda que violência contra a mulher independe de orientação sexual, ou seja, pode ser uma mulher contra uma mulher, mas depende de gênero. A vítima tem que ser mulher, e para os nossos tribunais superiores pode se encaixar aqui a ideia do trans feminino. Perfeito? Então vamos lá, vamos ler aqui a questão. Aline é casada com Arthur há 7 anos e desde a pandemia está trabalhando quase integralmente em sua casa, indo até o escritório apenas 1 ou 2 vezes por semana para concluir relatórios. Ocorre que, enciumado pelo fato de a esposa sair de casa, Arthur quebrou o computador e a impressora. Olha o que o Arthur fez. Ele quebrou o computador e a impressora e pôs fogo em todos os documentos de trabalho de Aline. Esclarecida com o ocorrido, a Aline decide buscar auxílio de uma amiga que é advogada, a qual lhe orienta que é necessário ser feito um boletim de ocorrência, pois o que Arthur fez configura caso de violência doméstica. Nesse caso, senhores, se ele bota fogo nas coisas, ele bateu nela? Não. Ele injuriou, caluniou, difamou? Não. Estuprou? Não. Então, isso aí é violência o quê, senhor? Nesse caso, exatamente o que tu tá me dizendo, é violência patrimonial. É violência patrimonial, perfeito? Vamos para frente. Lavagem de dinheiro. Seguinte, como é que eu lavo o dinheiro? Não vou te ensinar aqui, vou dizer como é que funciona, né? Não vou te ensinar a praticar crime aqui, não. Exemplo, tu tem um dinheiro que é ilícito, um dinheiro que vem do tráfico. Tu pega aquele dinheiro e tu coloca para que ele vire sei lá, um prêmio de loteria. Então, quando ele sai como um prêmio de loteria, tu lavou, meio que tu escondeu, varreu para debaixo do tapete a origem ilícita daquele bem. Entendido? Então, vamos aqui. Seguinte, acerca dos crimes de lavagem de dinheiro, assinale aqui comigo a afirmativa correta. A. A extinção da punibilidade pela prescrição dos crimes antecedentes implica na atipicidade do fato em relação à lavagem de ativos. Ou seja, preste atenção. Aqui eu tenho que ter um crime anterior, né? O tráfico. Vamos lá, crime. E aí eu tenho o quê? O novo crime, que é a lavagem. Aqui eu tô lavando esse crime, certo?
O que que a letra A está dizendo? Se esse primeiro crime aqui se para esse, nem sei mais o que ela está dizendo. A tipicidade do fato. Ah, sim, certo. A extinção da punibilidade. Se para esse crime aqui, senhores, ocorrer uma extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade. Exemplo, punibilidade. Exemplo, prescrição, o agente morreu. Isso vai impedir que o outro responda pela lavagem de dinheiro? Não, não, não. Por quê? Porque a lavagem de dinheiro, por mais que ela necessite desse crime anterior, eles são meio que autônomos. Então, o agente ele continua respondendo pela lavagem de dinheiro. Posso ter a autolavagem quando o mesmo da infração antecedente lava, mas não tem nada a ver aqui dizer que eu tenho que saber quem é, ele tem que ser punido. Não, eu não preciso nem saber quem é, pode ter extinto a punibilidade dele, pode ter ocorrido tudo na vida. Mesmo assim, eu respondo pela lavagem. Então, por isso é que a nossa letra A está errada, porque ela diz que implica na tipicidade da lavagem. É como se eu não pudesse responder pela lavagem. Letra B. Cometimento do crime de lavagem de ativos divide-se nas etapas de colocação, dissimulação e integração. Então, você coloca o dinheiro lá para ser prêmio de loteria. Você dissimula a origem lícita e ele passa a integrar a economia como algo novo, como um dinheiro lícito, tranquilo. Exigindo-se legalmente para fins de consumação a conclusão sucessiva de todas elas. Eu não preciso da conclusão de todas, não, tá? Eu já tenho a lavagem sem a conclusão de todas as etapas. Perfeito. Letra C. A condenação por crime de lavagem de ativos implicará na perda, sempre em favor da União Federal, dos bens, direitos e valores. Não, eu só vou perder para a União se esse crime tiver relação com a União, né? Com o crime federal. Então, nem sempre vai ser perdido para a União, não. Letra D. A existência de indícios da prática de crime que antecedem a lavagem de ativos não autoriza por si só a instauração de inquérito policial para apurar a ocorrência desse delito, sendo necessária a prévia condenação, ou seja, o que eu acabei de dizer. Eu preciso de condenação por esse crime anterior? Claro que não. Não preciso de condenação, não preciso saber quem é, pode estar extinta a punibilidade. Mesmo assim, eu vou responder pela lavagem. Então, por isso, a letra D também está errada quando exige a condenação. Só sobra a letra E, vamos lá. Para fins de caracterização do crime de lavagem, é prescindível, ou seja, é dispensável, a comprovação da intervenção do agente acusado na lavagem de dinheiro que gerou o bem, ora ocultado ou dissimulado. Perfeita. É prescindível, é dispensável. Certo, senhores? Então, para você que perdeu algum gabarito, tá aqui. Eu só tenho a agradecer tua atenção, ficou aqui comigo desde o início da nossa aula. Vou desejar para ti agora uma excelente prova, feita a revisão dos principais tópicos. Com certeza daqui você vai tirar algumas questões da tua prova. Eu agradeço mais uma vez demais a tua atenção, eu espero ter contribuído, eu espero que você aproveite bem tudo que você viu, toda essa trajetória até aqui. Vai lá que a vaga é tua, mantenha calma que vai dar tudo certo. Então, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!